vamos agora começar a analisar outro confronto dessa sexta rodada, tá? E antes de a gente começar a falar desse jogo aqui, né, vou dar um pouquinho de contexto e vou pedir para você me ajudar com isso, tá, Atos? Porque eu acho importante a gente lembrar que quando o Náutico entrou em campo, o Náutico já tinha garantido não apenas tudo o que já tinha garantido, vaga na Copa do Brasil, vaga na semifinal, mas já tinha garantido também a liderança da fase de grupos, o primeiro lugar da fase de grupos, por conta do empate do Sport, né, no jogo contra o Maguari, né? Isso fez com que o Náutico, como eu falei, entrasse em campo com uma situação diferente. O que é que eu quero destacar como situação diferente? É aquela chavezinha, aquele botãozinho, que às vezes ele desarma, sabe? Que você aperta ali quando você já tem o seu objetivo alcançado. Às vezes esse botão ele simplesmente é apertado ali e acontece isso. Eu não acho que foi o caso desse jogo contra o Retrô, porque o Náutico teve volume, né? Consegui acompanhar uma parte da partida, ainda não tinha começado a live. Depois eu não consegui acompanhar o segundo tempo, por exemplo. Mas no primeiro tempo eu vi um Náutico com volume, né? Um Náutico que parou nas mãos do goleiro Paulo Ricardo, um Náutico que desperdiçou oportunidades. Então não sei exatamente se é essa a situação, mas queria dar esse contexto para que a gente começasse a falar do jogo com todas as áreas cobertas, né? Queria entender, Atos, o que é que faz com que o Náutico, que vinha com não apenas com invencibilidade, mas com 100% de aproveitamento, né, não tenha conseguido manter esse retrospecto, ou pelo menos a invencibilidade, com o mando de campo e já com todas as garantias que precisa em relação aos seus objetivos para essa primeira fase. Boa noite, Celso. Boa noite para quem... Alan Roberto, né, tá nos trabalhos. Para quem está acompanhando aqui com a gente essa live. Celso, veja, a audiência aqui do 45 conhece muito bem o nosso querido FAI, né? Fred é especialista, né, em ser bombeiro. Mas veja, eu também tenho minha veia de bombeiro, tá? Ela aparece muito pouco, tá? Mas tem os momentos corretos que De usar. o atozinho cheio de falha vem vestido de bombeiro para poder trabalhar nas horas certas. E um desses momentos, eu vou dizer isso logo agora, Celso, porque vai acabar sendo uma máxima da minha análise dessa partida, tá? Campeonato Pernambucano 2021. Hélio dos Anjos, no comando do Náutico. O Náutico fez uma excelente primeira fase, né? Uma excelente primeira fase de Campeonato Pernambucano. Um time que ficou conhecido, né, como time imbatível. Só que na última rodada, também o Náutico tinha um jogo protocolar. O Náutico já estava classificado, não teria mudanças na exposição da tabela, e o Náutico foi para um jogo na Ilha do Retiro, contra o Sport na última rodada. Esse jogo, o Náutico poupou alguns jogadores. Foram 4 ou 5 jogadores que o Náutico tirou dessa partida. O jogo foi 3-0 para o Sport, tá? Uhum. E foi um jogo onde o torcedor entrou em parafuso, tentando compreender. E naquela partida, eu acabei entrando nesse posto de bombeiro para tentar traduzir para o torcedor que aquele jogo assim não valeria nada, sabe? Que o que de fato ia valer seriam as finais, a semifinal e a final. E eu acho que esse jogo vai ter uma pegada muito parecida com essa, tá? Como você disse, o Náutico já estava classificado para a semifinal, já estava com a vaga na Copa do Brasil. Logo cedo teve um empate entre Maguari e Sport e isso deu a primeira colocação para o Náutico. Então o Náutico tinha 2 jogos para cumprir tabela. Tanto o jogo de hoje, quanto o jogo de sábado contra o Vitória,
que provavelmente vai acontecer na cidade de Bonito, porque o jogo não pode acontecer na Arena Pernambuco, porque o Retrô tem preferência, né? E o Retrô tem um jogo para fazer no sábado. Eu não sei como o Náutico ia vir para essa partida, Celso, porque se falou muito durante a semana, de domingo para cá, que o Náutico poderia rodar alguns jogadores. Em entrevista coletiva, o Guilherme dos Anjos chegou a falar que um garoto da base, que até do Sub-17, tá? Que eu tento acompanhar a base do Náutico, mas esse jogador eu não conhecia, porque o Sub-17 é um pouco mais difícil você acompanhar. O Sub-20 você acaba acompanhando mais os jogadores. Que é um atacante, Rosa é o nome dele, que ele poderia até sair como titular hoje. Não foi o caso. Ele foi entrar no segundo tempo. Mas por ele falar que esse jogador poderia sair jogando, o Náutico poderia vir muito mudado para essa partida. Não sei se influenciado pelo resultado do jogo do jogo do Sport, dando a primeira colocação para o Náutico tenha mudado, ajustado um pouco o planejamento. Para os dois jogos, hoje a gente viu o Náutico entrando praticamente com força máxima. A única mudança foi jogadores que não estavam à disposição, como o Reginaldo, como o Toró, e um jogador poupado, que foi o Igor Fernandes. O Wanderson entrou no lugar. Possa ser, e a gente aí só vai conseguir saber no sábado, que o Náutico entre com um time completamente reserva, ou entre até com o time sub-20, não sei, é uma possibilidade. Então, para também não ficar tanto tempo sem jogo, já que o Náutico só vai jogar na semifinal, que dá mais ou menos daqui a 15 dias, o Náutico tinha decidido, olha, vamos fazer esse último jogo agora, com a base do time titular, vamos ver como o time desempenha em campo, fazer alguns ajustes, uma oportunidade de ver diante de uma equipe como o Retrô, e aí a gente já não coloca ninguém no sábado e se prepara para a semifinal. Pode ser um planejamento, e se isso acontecer, eu acho que foi um ajuste feito após o resultado de Sport em Maguari, tá? Então, é isso que a gente tem de contexto para a partida, tá? E a gente já pode ir para analisar esse jogo, porque tem muita coisa para comentar sobre essa partida, viu, Celso? Assim, de antemão, já classifico de uma forma. Tem uma coisa que as pessoas gostam muito de falar, e geralmente eu não concordo, mas no jogo de hoje cabe muito, que é a famosa expressão. Foi um jogo de dois tempos distintos. Muita gente utiliza a todo Esse é um momento clássico, pô. Esse é um o jogo clássico. do dois tempos, pelo amor de Deus, isso é muito É, um, é, um, clássico. é um clássico, e eu geralmente sou crítico dessa visão, porque para mim muitas vezes não se aplica, mesmo assim a turma usa, né? Mas hoje sim foi um jogo de dois tempos completamente distintos. Então conta a história desse jogo pra gente, meu caríssimo Atos Gildo, como é que o Náutico me perde pro Retrô em pleno aflitos. Vamos lá. Como eu disse, o Náutico entrou com a base do time titular. A única mudança foi a saída do Igor Fernandes para poder poupar ele. Ele vinha jogando todos os jogos. O Náutico entrou com o Wanderson. Apesar de ser uma mudança só, tem um pouco, mexe um pouco na forma que o Náutico joga. Não na forma que o Náutico joga, mas no modo que o Náutico se protege defensivamente, já que o Náutico trabalha com uma linha muito alta, porque Wanderson é um jogador pesado. Essa zaga precisa de jogadores mais leves para poder ter uma recomposição de maneira mais rápida. E Igor Fernandes faz esse papel. Na verdade, eu penso que o Náutico deveria ter dois jogadores rápidos. Né? Eu acho o Matheus Silva um ponto muito fraco do time. Mas pelo menos ter um desses zagueiros. E o Náutico hoje não teve o Igor Fernandes e teve que trabalhar com dois zagueiros pesados, e isso acabou se mostrando uma fraqueza durante a partida. Mas o primeiro tempo do Náutico, Celso, eu gostei muito, apesar que o Náutico sai perdendo esse primeiro tempo. O Náutico ele teve uma alta produção ofensiva, muitas jogadas em transição, o que eu gostei por ser novidade. O Náutico vinha jogando bem nesses primeiros jogos da temporada, mas o perfil dos jogos foi, de certa forma, parecido. Os adversários com a linha baixa e o Náutico tentando ali furar as defesas dos Girando, né? adversários. Né? Balançando para um lado, balançando para o outro. Isso. Dessa vez, o Retrô saiu para o jogo, tá? O Retrô não ficou. O Retrô precisava do resultado. A gente tinha em campo um time que precisava do resultado e um time que não precisava do resultado. Isso mexe numa configuração de jogo. Para quem gosta É.
de apostas, né? As casas de aposta leva muito isso em consideração, tá, gente? Muito, pô. Quando um time está precisando do Muito. resultado e o outro Pelo não amor está. de Deus, pô. E acontece que o Retrô sair para o jogo deu essa oportunidade do Náutico trabalhar em transição. Eu estava muito curioso para saber como é que o Náutico ia trabalhar dessa forma, porque pode ser um tipo de jogo que se apresente muito numa Série B, ou até numa final, numa semifinal, quando o Náutico pegar o Sport em algum momento, um time mais qualificado, que vai revidar, como é que o Náutico se comporta em transição? Porque se o Náutico estava fazendo jogadas boas com a defesa adversária bem postada, às vezes com linha de 5, com volantes pegadores, na transição talvez melhore, tenha mais espaço, consiga produzir um pouco mais de velocidade e até mostra uma capacidade de conseguir criar mais. E foi exatamente o que aconteceu, tá? Daqui a pouco eu falo da parte defensiva, que é um caso à parte, eu acho que mostrou algumas deficiências mesmo nesse primeiro tempo, mas a parte ofensiva foi muito boa. Então a gente viu um Náutico com alta velocidade em transição, um belo primeiro tempo de Vinícius, tá? Vinícius que já tinha jogado bem no jogo contra o Santa Cruz. Nesse primeiro tempo, assim, ele foi o cara do jogo. Ele produziu velocidade para esse time. Ele acertou todos os passes, acertou todas as transições, fez jogadas associativas, muito com o Yuri, tentando colocar o Juninho no jogo. Ah, detalhe que o Dodô, como foi expulso, né? Teve essa mudança também. O Juninho acabou estreando pelo Náutico, né? Muito tempo parado, tá? Desde a da reta final da Série B pela, pela, ferrovi, pela Ferroviária da Araraquara. Ele não jogava, passou por um procedimento cirúrgico e voltou a atuar hoje. Gostei um pouco da movimentação dele. Vi alguns torcedores criticando, para um primeiro jogo vindo de um procedimento cirúrgico, não vi nada assim de muito grave que tirasse a minha esperança na produção desse jogador. Acho que foi uma contratação importante e em algum momento ele vai entregar esse time, mas eu gostei da dinâmica que ele teve nessa partida, tá? Acabou que saiu muito cedo no começo do segundo tempo, que já estava cansado já, mas a dinâmica eu gostei. Desentrosado, obviamente, então não entende, às vezes, a movimentação de alguns jogadores. Ele, como atua centralizado, mas caindo um pouco pela esquerda, às vezes o Vinícius e o Willian Silva estão numa rotação diferente, ele não entendia no primeiro momento, mas eu achei ele ligado no jogo. Algumas participações eu gostei, outras, nitidamente, ele estava um pouco fora de tempo de bola, perdeu algumas posses de bola. Mas Vinícius e Yuri Silva, muito atento no jogo, colocando velocidade. O Todinho pela direita, também trabalhando muito entrada dentro da área, conseguindo colocar o Náutico em situações boas de gol. O Paulo Sérgio um pouco abaixo, tá? Tentou muito no primeiro tempo, mas não conseguiu achar essa bola. Às vezes faltava um pouco, às vezes uma bola que passava cruzando ali a pequena área, ele chegava no carrinho, faltando um pouco. Depois uma bola aérea que ele chegava um pouco atrasado para poder cabecear. Eu acho que se ele tivesse uma melhor sorte, o Náutico poderia ter conseguido chegar a alguns gols, tá? No primeiro tempo. Acabou que o Náutico Não, tomou perdeu um muita gol chance. Você é doido, perdeu muita pô. chance. E acabou que o gol que o Náutico toma, apesar de que o Retrô conseguiu algumas jogadas ofensivas, muitas delas em impedimento, tá? O que não me assusta. Eu acho que o torcedor acaba ficando assustado com algumas bolas nas costas, aonde o adversário, né, vai sair de cara a cara com o goleiro, e mesmo que seja impedido, o jogador se assusta. O torcedor se assusta. Tá falando do Eu gol não me de assusto. Wagner Love, por exemplo? Isso. O torcedor acaba se assustando. Eu não me assusto. Veja, o jogo tá parado. É a regra do futebol. É impedimento. Então, ele se usa de estar à frente para poder conseguir chegar ao gol. Aquele lance de Wagner Love foi a prova disso. Se ele tivesse mais atrás, ele ia ter a cobertura do zagueiro. O Náutico ele joga sempre no limite. Então eu não vou aqui ficar considerando que foi um lance falho se o jogador está completamente à frente. Mas, Atos, veja, eu concordo com você, tá? Estou concordando com você, mas eu queria só dizer que eu entendo o que o torcedor está querendo dizer. Porque é o seguinte, não é o fato de que
não é pensar que a jogada deu certo no fim das contas, que o Náutico fez o certo. O Náutico conseguiu, ali no limite, fazer com que ou aquele jogador, no caso ali, Wagner Love, se colocasse em impedimento ou não chegasse na bola, certo? Então era uma condição. Acho que não é exatamente isso que o cara tá, que o torcedor que pensa dessa forma tá pensando. Eu acho que o que ele está destacando é uma característica do time. E aí é algo que o torcedor precisa aceitar, comprar com um pacote. Porque Isso. o que o torcedor que se incomoda com isso quer dizer, penso eu, é que é uma aflição muito grande. O time vive no limite. O time está o tempo todo por uma bola. Levou um gol assim. Hoje levou um gol assim, né? Hoje, no gol do Retrô que valeu, Douglas Santos estava em condição legal, né? Foi ali no limite, dando certo para o Retrô, dando errado para o Náutico. E aí tem a jogada de Wagner Love logo depois, que é esse no limite, dando certo para o Náutico. Então, acho que que o torcedor reclama nesse caso é dessa característica. E aí é onde eu digo que eu concordo com você. O, o, o torcedor do Náutico precisa comprar o pacote completo. Isso, Celso. Porque para o Náutico ser o time que faz 3, 4 goleadas numa fase de grupos, que goleia, faz 8-0 nos clássicos contra os rivais, 4-0 contra o Sport, 4-0 contra o Santa, o torcedor do Náutico precisa entender que esse Náutico ele só existe porque ele abre essa porta. Ele baixa a guarda aí. É tipo Shiryu quando vai dar o cólera do dragão. Ele precisa abrir ali a guarda, né? E é basicamente isso. O Náutico, para ser esse Náutico propositivo, ofensivo, que aperta, que esmaga o adversário, ele precisa correr o risco de dar espaço para esse tipo de situação. Mas é confiar no trabalho do treinador e de que o time vai estar bem em harmonia, né? Para poder fazer essa jogada. Eu acho que é isso, né, Adson? E eu chamo a atenção para que a gente tem que colocar isso em contexto. Veja, no primeiro tempo, teve algumas escapadas do Retrô, tá? Isso. Algumas jogou a bola entre linhas, o Retrô levou essa bola até o último terço de campo, tentou alguma jogada, não deu em nada, mas foi uma bola funda que o Retrô teve alguma chance. Nesse lance não foi um impedimento, mas a defesa conseguiu se recuperar, o lance termina ali. Teve esses lances, impedimento, teve o gol de Wagner Love, mas teve outros lances também que o jogador projetado acabou se colocando numa condição boa, mas o juiz também parou o lance. Quando eu dou desconto para esses lances acontecendo no primeiro tempo, e daqui a pouco eu vou falar do segundo tempo, o segundo tempo a gente vai ter isso, e aí não vai ter desconto vindo da minha parte. Por que eu dou desconto no primeiro tempo? Porque no primeiro tempo, as jogadas ofensivas estavam acontecendo numa Isso. produção alta. O Náutico poderia ter chegado tranquilamente a uns 3 gols no primeiro tempo. Exato. Foram umas 8 Tem uma bola jogadas. em cima que o zagueiro tira em cima da linha que é inacreditável, pô. Tem uma Aquela bola. bola de Vinícius, que a bola, meu irmão, eu vi gol. Quando ele bateu ali, aquela que ele entra pela diagonal na esquerda, dá uma puxadinha para a direita e bate, a bola vai ali no ângulo assim. Isso. Acho que o próprio Vinícius chega a fazer menção de comemorar. E logo na sequência teve uma jogada de Vinícius muito parecida, mas ele centraliza um pouco mais, ele chuta, a bola bate na Na trave. trave, no pé da trave. No pé da trave. Teve outras jogadas, Celso. Então, quando você me entrega isso, eu dou o desconto para esse lance que está preocupando o torcedor. O lance do gol específico, o que acontece foi uma falha assim grotesca de Paulo Sérgio. Paulo Sérgio na posição de centroavante, de pivô, ele se afasta um pouco da área, chega ali onde frequenta mais ou menos o meia central, o 10 que a gente se acostumou a ver no futebol, e ele recebe de costa uma bola e ele erra essa bola assim completamente. Esse tipo de falha não tem como a defesa do Náutico se recuperar. Ele vai tomar perigo. Pode ser que o adversário consiga chegar ao gol ou não. Mas não dá para ter um remédio para esse tipo de falha. A falha foi muito absurda. Esse time está muito avançado em campo. A linha de defesa está toda na linha do meio-campo. Então não tem remédio para esse nível de falha. Paulo Sérgio, ele é culpado
em 100% do gol que o Náutico tomou. O que eu posso dizer para o torcedor é o seguinte: não vai ser comum para o Sérgio ter uma falha como essa. Porque ele estava sozinho, ele não estava pressionado, não foi uma bola espetada. Simplesmente a bola bateu na canela dele, subiu e deu essa oportunidade do time do Retrô jogar essa bola na frente, entre linhas, e sair na cara do gol. E por que Então, Paulo Sérgio não pode errar assim? Por conta dessa proposta do Náutico. Como o Atos falou, a zaga do Náutico tá dentro do campo do Retrô. O Náutico tem 10 homens dentro do campo do Retrô. Você ele, dá campo para o adversário. Você não tem ninguém protegendo seu campo. Assim, né? ele, Dentro do seu campo, obviamente. ele pode errar, Celso, se ele estiver lá na última linha de defesa do time adversário, que é a posição original do centroavante. Se ele Isso, errar ali, vai isso. ter jogadores para poder fazer a Para cobertura. cobrir. Você vai ter um Samuel volante que está jogando de forma muito inteligente nesse tipo de lance, de saber, eu tenho que me antecipar, eu tenho que antever essa jogada, porque eu sei que o Náutico está exposto. Samuel, ele fica atento ao jogo o tempo todo. Até o próprio Wenderson, que não fez um bom jogo, eu senti em algumas situações ele tentando antever esse tipo de jogada. Então o time é preparado para isso. Até se for o caso, cometer uma falta. Só o que não pode é deixar o adversário tentar aproveitar essa exposição da defesa e jogar essa bola atrás da zaga. Como eu disse, a falha do Paulo Sérgio foi muito grave, porque o Paulo Sérgio ele não está na posição originária dele. Ele está muito mais recuado, veio de costa para o gol, recebeu essa bola e realmente a bola bate na canela dele ali. É falha dele total, porque ele não estava nem pressionado. Então, para mim, é 100% culpa de Paulo Sérgio. Detalhe, quando esse time foi pensado, o Hélio dos Anjos, junto com o Guilherme, ele queria um centroavante que tivesse a capacidade de que, em algum momento que essa bola fosse centralizada, ele tivesse uma capacidade de domínio e continuasse fazendo essa bola rodar, porque é assim que o Náutico vai jogar. Esse time não foi feito para Paulo Sérgio ser titular. Isso, é jogadas como essa que aí a diretoria tem que observar, que não pode achar porque Paulo Sérgio fez alguns gols no Campeonato Pernambucano, que Paulo Sérgio vai dar conta na Série B. Eu não acredito que a diretoria está pensando isso. Mas para mim foi a prova de que Paulo Sérgio não é esse jogador para que, quando o Náutico tiver com esse domínio, tiver exposto, mas tiver tentando chegar com muitos jogadores ao ataque, que quando precisar que o centroavante toque na bola, esse toque saia com algum tipo de qualidade, para que não perca a posse da bola. Paulo Sérgio, ele não tem esse nível de qualidade. Ele é um cara Herege. de. Você é um É, herege. não, não, veja. Ele é um Você é um cara de último herege. toque. Não, ele é um cara de último toque. Ele é um cara do tiro curto para finalização, de aproveitar os espaços dentro da área. Quando ele sai assim de costa para o gol para tentar dominar essa bola, ou ele vai fazer de forma muito lenta, ou corre o risco de acontecer o que aconteceu hoje, dele Ah, perder a bola e dar o contra-ataque para o time do Retrô. Agora, completa a frase para mim, por favor. O qual? centroavante, o centroavante Nunca nunca. morre. Centroavante, você está sendo um herege. Você Mas hoje, sabe, você sabe hoje que é um bichinho diferente. O 9 é um bichinho diferente. mas Não é isso, é, né? No jogo de não hoje, ele é nem conseguiu achar no ataque e nessa parte ali técnica de um ataque do Náutico, ele acabou falhando, o Náutico tomou um gol. Veja, isso não me preocupa tanto não, sabe, Celso? Eu acho que é mais uma constatação lá para a Série B. Isso, aqui no Pernambucano, no nível que o Pernambucano é disputado, o Náutico não vai precisar dessa jogada. Na próxima ele evita, ele sabe que pode cometer esse erro, e esse erro não pode ser cometido naquele local do campo, então ele vai evitar. Mas para a Série B, o Náutico vai precisar de um jogador que continue fazendo aquilo que ele tentou hoje. E faça Uhum. certo. Tem uma capacidade técnica de dominar essa bola, de jogar essa bola para De fazer o outro girar. lado. Exatamente, fazer essa bola girar. Participar do balanço. E só para terminar o primeiro tempo, Celso, boa parte daqueles lances que você citou alguns, eu citei outros, aconteceu nos últimos 5 minutos do primeiro tempo, tá? Foi. O Náutico tinha tomado o gol, ele passa uns 5 minutos ali sentindo um pouco o gol que tomou, então tem algumas falhas na saída de bola, o Leva Retrô o gol de Wagner continua. Love. Isso, faz aquele gol que estava impedido com o Wagner Love, mas aí o Náutico se recompõe e tem uma alta produção no final. Isso. Deveria ter chegado ao gol em um daqueles lances, porque foram alguns lances, mas não chega. O primeiro tempo acaba, eu, sabendo que o Náutico não precisa da pontuação, e eu vendo como o Náutico se desenvolveu nesse jogo em transição,
eu achei positivo o produto final do primeiro tempo. Teve a falha do Paulo Sérgio, teve uma zaga mais pesada que estava em campo hoje, que deu a oportunidade do Retrô explorar um pouco mais. Isso aí eu sei, eu vi, eu registrei, eu dou um desconto. Mas para mim, essa produção ofensiva, eu acho que fica. E isso se chama evoluir o time, pelo menos na parte ofensiva. Então, eu encarei o saldo final como um bom saldo e achei que se aquilo continuasse para o segundo tempo, o Náutico ia conseguir chegar a uma virada. E aí, Porém, porém, vamos contudo, passar uma todavia, régua agora aqui no programa, tá? total, total. Avisar aqui a galera da gravação. Pronto, a partir de agora é basicamente outra análise. Vai É, começar total. outro tipo é basicamente outro programa. Inclusive, o Ato Gil do Bombeiro não vai conseguir trabalhar muito nesse segundo tempo, não. Tem como não. Porque a gente tem o início do segundo tempo com a base Bombeiro, desse time. acabou a água, o bombeiro tá com calor, foi Acabou a tomar água, acabou a água. Eu salvei a sala, a cozinha não deu, não. O início desse segundo tempo ainda é com a base do time titular. Ele permanece, ele não faz mudança no intervalo, permanece com o mesmo time. Não começou bem. 10, 15 minutos, o Náutico não foi bem, não conseguiu jogar na parte defensiva, e aí sim ficou exposto na parte defensiva de uma maneira onde o Retrô conseguiu algumas boas oportunidades sem machucar o adversário. E aí, para mim, é muito problemático, porque o Náutico não pode ficar exposto se lá na frente ele não está conseguindo machucar o adversário, não está conseguindo ter chance de gol. Esse cenário, para mim, é ruim. Isso durou 10 a 15 minutos, não foi bons 10, 15 minutos do Náutico, pelo contrário, zero produção ofensiva, com exposição, o Retro poderia até ter aumentado o placar já nesse início do segundo tempo. Eu destaco isso porque era a base do time titular, tá? E aí o Náutico começa a fazer mudanças, e muitas mudanças. Começa a botar praticamente a turma do terrão. Aí entrou aquele menino de 17 anos, o Rosa, ele foi substituto do Paulo Sérgio, tá? Veja, o Náutico tá perdendo o jogo, tira o Paulo Sérgio, que querendo ou não, você tem a esperança que em algum momento ele possa conseguir fazer o gol, você tira ele e coloca um garoto de 17 anos. Aí o Náutico tirou o Todinho, colocou o Saraiva. Aí o Náutico começou a fazer outras mudanças, aí tira o lateral direito, tirou o Arnaldo, colocou um volante, porque começou a olhar mais para a questão do desgaste do time. O Náutico praticamente abdica do jogo ali naquele momento. As coisas já não estavam dando certo no segundo tempo e abdica para poder preservar o planejamento. O planejamento não é desgastar o time, o jogo não valia nada, não conseguiu sair vencendo no primeiro tempo, no segundo tempo não abriu mão do planejamento inicial, que é não desgastar os atletas. Então, os jogadores já estavam desgastados porque correram muito no primeiro tempo, mesmo atrás do placar, o Náutico fez essas mudanças e aí o time se descaracteriza completamente, tá? O time se torna completamente estéril na parte ofensiva, até um nível que ficou um pouco chato, mesmo com jogadores assim, tinha um sub-17 em campo, aí colocou o Samuel Tsania, colocou o Felipe Saraiva, colocou jogadores que eles juntos, em nenhum momento eles tinham mostrado algo ainda nesse ano. Sempre tinha uma referência. Tinha um Dodô em campo, tinha o próprio Paulo Sérgio em campo, tinha o Todinho em campo. O único que ficou, na verdade, foi o Vinícius. Mas até o Vinícius, que fez um belo primeiro tempo, ele sumiu porque o Náutico inexistiu nesse segundo tempo e um pouco até pior, um pouco até mais chato, com a alta produção do time do Retrô. E aí, se aproveitando muito dessa linha, continuava alta do Náutico, né? E a linha alta, quando você não consegue ofender mais no ataque, aí ela se torna danosa, né? Porque ela está ali ainda com vulnerabilidade, você não tem um bônus de estar conseguindo machucar o adversário, conseguir criar jogadas e o ônus continua. E aí o Náutico ficou vulnerável durante todo o segundo tempo. Deveria ter tomado mais gols. Os jogadores do Retro saíram cara a cara com o Muriel algumas vezes. Os jogadores acabaram perdendo assim alguns gols, tá? O Náutico com erros na saída de bola. E aí o Matheus Silva ele decidiu o seguinte: ele já estava fazendo uma partida ruim. Matheus Silva já tinha ido mal contra o Santa Cruz. Matheus Silva já tinha ido mal contra o Sport, tá? Matheus Silva, na verdade, ele vem jogando mal praticamente todos os jogos. Na estreia, eu vi algumas coisas positivas no jogo dele, mas boa parte da torcida já não tinha visto. Então, digamos que eu fiz a leitura errada de Matheus Silva na estreia.
e de fato ele não foi bem. Eu acho que eu acabei dando muito desconto para ele, eu fui muito bonzinho com ele. Se de fato ele não foi bem na estreia, então ele foi mal todos os jogos. E no jogo de hoje ele já tinha ido mal no primeiro tempo, e no segundo tempo ele resolve tentar coroar assim a, a, a partida dele, porque ele teve falhas assim grotescas assim na saída de bola no segundo tempo, sabe? Do nada entregando a bola para o time do Retrô, não foi uma vez, não foi duas vezes, foi no mínimo umas 3 vezes. É o pior em campo assim, mas de longe, de longe, de longe assim, uma partida Quer ir logo pro muito campinho, ruim. Matos? Bora, bora, a gente já pode ir pro campinho que a gente já vai trabalhando no campinho. Porque foi isso o final do jogo, né? O Náutico acaba não tendo esse poder de reação no segundo tempo. O segundo tempo o Retrô foi muito superior ao time do Náutico, e o Náutico perde a partida, o que deixa o torcedor chateado. Achava que ia encontrar uma vitória, né, Celso? Na tabela, o prejuízo é zero, tá? Mas fica uma imagem um pouco arranhada, o torcedor acaba focando em algumas coisas negativas. E eu vou falar o seguinte, Celso, eu já vou avaliando o Matheus Silva, tá? Porque eu acho que o Matheus Silva, Celso, é o único que traz um prejuízo total desse jogo. Fora do Matheus Silva, todo o resto eu acho que é remediável. Dá para você botar contexto, dá para você dar descontos. Eu acho que o meu papel de bombeiro aqui consegue trabalhar. No caso de Matheus Silva, não. O que a gente está vendo, todos os jogos ele jogando mal, tem uma incompatibilidade dele com o time, a forma que o Náutico joga. Não cabe um zagueiro tão pesado dessa forma. Ele não está conseguindo melhorar essa condição física dele, ou pelo menos da estreia até aqui, não tem evolução nenhuma, e eu acho que o Náutico tem que pensar aí essa titularidade, tá? Ele dos Anjos tem que pensar essa titularidade de Matheus Silva, tá? Se de fato o Carlinhos chegar para a Série B, já pensar esse time com o Igor Fernandes e Carlinhos na zaga, dois jogadores rápidos, com uma boa capacidade de recuperação quando tomar essa bola nas costas, porque o Matheus Silva não tem condição nenhuma de se recuperar em nenhum tipo de lance que receba uma bola profunda nas costas, e muito menos na saída de bola ele está bem. Pelo contrário, ele vem errando demais. Então pode colocar o vermelho aí, Matheus Silva, pior em campo, disparado, tá? O pior em campo. Matheus Silva, uma partida muito fraca, e aí sim eu acho que é a consolidação de um ponto negativo do time que se deu no jogo de hoje. Perfeito, perfeito. Aqui no campinho, então, a gente vai seguir analisando, né, o que aconteceu com o Náutico nesse jogo contra o Retrô. Já está claro que acabou sendo um jogo daquela caixinha, né, de uma partida de dois tempos distintos, onde o Náutico, porra, inexistiu, basicamente, na etapa final. E aí, para efeito geral, para uma orientação geral, né, é importante que a gente diga que a nossa análise aqui, ela vai levar em consideração porque o jogo como um todo, né? Porque se a gente traçou uma Sim. régua ali e falou, ó, agora começa outro programa completamente diferente, na hora aqui do campinho, aí não, aí entra tudo num bolo só e o chicote estala, né? Então vamos lá Isso. falar agora de Muriel. Muriel com as mãos, nenhum lance assim que destacasse ele positivamente nem negativamente. Ele tinha a tendência de tomar um amarelo de goleiro, mas ele vai ficar com laranja dessa vez, tá? Porque, olha, aquele debate que a gente teve, Celso, ele não foi bem com os pés hoje, tá? É, Hoje ele você entregou uma falou que bola não te preocupava tanto, né? Não preocupar, porque eu sei que o Náutico tenta bastante e dessa vez tentou mais do que eu acredito que o time tem que tentar. E em um contexto também, que você até falou no início do programa, que dá uma desligadinha na chave, sabe, Celso? Pô. Não tem É como não. nesses momentos que complica também essa saída de bola com o goleiro, principalmente no segundo tempo. Rapaz, Perfeito. Matheus Silva colocou Muriel em algumas situações assim, de fogueira, que é essa chavezinha que desligou naquele momento. Porque, Mas não é só. Mais uma vez, quero dizer antes de mais nada que eu concordo com você, mas teve uma imagem do jogo que focou lá em Muriel e eu vi ele orientando, eu acho que foi o próprio Matheus Silva, ele orientando o Matheus Silva
a jogar a bola nele, a trabalhar a bola com ele. Então, ele está realmente, como você destaca, inserido nesse contexto. Ele está assimilou mesmo esse papel, que ele funciona dessa forma. Então, ele chama para si também essa responsabilidade, né? Essa chance de o erro acontecer, ele também promove, né? Isso, mas eu acho que hoje o Náutico, ele não estava tão esperto nessa saída de bola, tá? Porque isso precisa de uma movimentação boa do time. Isso. O Retrô marcou pressão, então o Náutico se colocou em muitas situações dessa de precisar trabalhar com o Muriel. No lance que o Muriel falha, veja, a falha eu vou registrar toda para ele, tá? Para mim é 100% dele, porque foi ele que entregou no pé do jogador do Retrô que poderia ter feito o gol. Mas a movimentação do Náutico foi muito ruim nesse lance. Os jogadores precisam abrir para poder dar alguma janela para ele e estavam com janelas muito fechadas, mas a culpa, nesse caso, para mim, foi dele, desse lance. Agora, no segundo tempo, aí eu acho que já não cabia mais o Náutico trabalhar com o Muriel, porque o Náutico já não existia mais em campo como time, já não tinha mais para que filosofia. Aí é o momento de você quebrar a bola mesmo, porque o time está desfigurado em campo, o time já não está jogando bem, não consegue ofender o adversário. Então, para que esse jogo ali com o goleiro nesse momento? Não fazia Foi nenhum positivo, sentido né? isso. E o Matheus Silva continuou colocando o Muriel em situações que o grupo já não trabalhava mais esse tipo de lance. Aí o Matheus Silva toca ali para o Muriel, aí não tem o zagueiro central abrindo para dar um espaço, não tem um volante vindo para dar uma outra linha de bola, né? Os treinadores falam linha de passe, dê linha de passe para ele. Os jogadores do Náutico não estavam mais dando linha de passe para o próprio Muriel sair jogando. Mas essa bola continuou sendo recuada para ele. E aí eu acho que foi mais o contexto do jogo ali, que não era para poder continuar fazendo esse tipo de jogada, e aí deixou o Muriel em maus lençóis. Mas no contexto geral, não foi um desempenho bom dos pés de Muriel, até porque ele deu a bola no pé do jogador do Retorno no primeiro tempo, que poderia ter feito o gol. Então fica o laranja aí para ele. E agora vamos falar de Wanderson, né? Se complicou junto com a queda, a má apresentação do companheiro de Matheus Silva? Sim, é um jogador também que não está contando nada de positivo, e na verdade está se contando atuações negativas dele toda vez que ele é acionado em partidas esse ano, tá? Se o Matheus Silva ele não está bem, o Wanderson poderia ser o jogador que salvasse o Matheus Silva na visão do torcedor, né? Dizer, pô, o Matheus Silva tá mal, entra o Wanderson no lugar. Não vai ser o caso, porque o Wanderson tá mal também. Não tá jogando tão ruim quanto o Matheus Silva. Mas ele não tá bem. Então ele vai levar o laranja, tá? Por a partida de hoje. No lance que o Náutico tomou o Nenhum gol. dos dois tem culpa no gol também, né? Importante destacar, não no gol, né? No gol, então, eu ia falar isso. Para mim, eu Wanderson vou deu uma deixar. falhada, né? Wanderson dá uma falhada, né? Eu vou deixar com o Paulo Sérgio a culpa do gol. Mas se ele tivesse um pouco mais esperto, ele conseguiria evitar aquele impedimento. Evitar, na verdade, que o jogador tivesse em condição. Porque a linha de defesa estava toda numa linha e era ele que estava em condição e ele está fora dessa linha. Mas eu acho assim que a falha de Paulo Sérgio coloca a defesa numa calça curta muito grande. Então, eu deixo ainda com o Paulo Sérgio, mas só para registrar que talvez o Wanderson pudesse ter evitado. Bom, agora vamos falar de Arnaldo e de Yuri. A partida de Arnaldo eu não gostei, porque ele não foi bem no primeiro tempo, que foi onde o time teve boas oportunidades ofensivas. E no segundo tempo, assim, ele caiu junto com o time. Eu vou colocar o vermelho. Não, deixar o laranja, porque a partida de Matheus Silva, assim, tem que se destacar mais. E o laranja está bem colocado. Talvez eu fosse rigoroso demais em colocar o vermelho em Arnaldo. Vou deixar o laranja em Arnaldo. Agora, em Yuri, eu vou deixar o amarelo. O segundo tempo dele não foi bem, mas o primeiro tempo salvou um pouco a partida dele. Para uma análise individual, eu acho que o amarelo em Yuri está bem colocado, porque ele teve uma alta produção ofensiva no primeiro tempo e o segundo tempo, ele estava disperso junto com todo o time. Yuri é um jogador que eu tenho curiosidade para acompanhar a evolução dele ao longo da temporada, porque me parece ser um jogador muito interessante do ponto de vista ofensivo. Na fase ofensiva, ele consegue participar muito daquelas jogadas de triangulação que o Náutico faz o tempo inteiro pelas pontas, né? Vai formando triângulos Ele fez ali. isso hoje. Ele fez isso hoje.
faz muito isso e faz muito bem. E eu quero ver como ele vai sair aliando essa característica com a fase defensiva contra times de É maior uma nível. fraqueza dele. É uma fraqueza dele. Mesmo nesses jogos com um nível mais baixo, dá para notar até que a orientação espacial dele, dá para ver que não é muita área dele, não. E é Isso é perigoso, né? algo Porque o que eu, Náutico precisa muito de laterais que componham bem, né, a linha baixa, né? se vier a acontecer, Celso, de uma fragilidade defensiva de Yuri, que o Náutico acaba tomando gols e perdendo partidas por causa de uma fragilidade defensiva de Yuri, não vai me surpreender. É Uhum. algo que eu já estou colocando quase que na conta, tá? Exato, exato. Se for algo diferente disso, é surpreendente, né? Porque aí você está falando de um Aí ele lateral vai de ser um, altíssimo nível, né? ele vai ser um destaque da competição, se ele conseguisse É. corrigir isso. E eu acho assim, que talvez ele pudesse ter capacidade de tentar corrigir isso, porque É eu acho que mais ele teria fácil até um... ensinar um bom jogador a Exato, aprender a exato, marcar, compor linha, a exato. ajudar na fase defensiva do que ensinar um carregador de piano Porque a driblar. porque o problema, Celso, não é ele deixar o espaço. Se ele deixou o espaço, tá tudo bem, tá lá na frente, não tem como você estar em dois lugares ao mesmo tempo. O problema Exato. é quando ele já tá na linha defensiva, mesmo assim você vê a Isso, fraqueza de marcação dele. muito bem. Agora vamos falar de Luiz Felipe. Luiz Felipe entrou aos 71, né? Quer que você dá para analisar ele? Que aquele negócio, né? O time todo já estava mal, né? Isso. Alguns não vai dar para analisar, mas o Luiz Felipe eu vou analisar porque eu acho que ele foi bem. Acabou sendo atuante na partida. Como eu disse, o Náutico estava muito mal, né? Mas eu vou colocar um amarelinho nele porque eu não desgostei da entrada dele, tá? Eu acho que dá para deixar um amarelinho com ele ali. Conseguiu fazer algumas jogadas ali pelo lado direito. É porque teve gente que entrou tão mal que eu acho que o amarelinho aí para o Luiz Felipe vai acabar sendo algo um pouco positivo para ele. Boa. Bota o quadradinho no cantinho também, Alan. Senão o toque da pessoa aqui não dá conta. Senão o toque da pessoa aqui apita. Vamos. Tudo, os quadradinhos tudo na pontinha de Luiz Felipe junto do nome, pô, aí me deixa encabulado. Agora vamos começar a falar do meio campo. Samuel, você disse que ele tem se apresentado bem, né? Que ele vem sendo um jogador importante aí para o Náutico. Então, eu queria que a gente começasse por Samuel, mas já pode seguir também com o Enderson e com o Juninho. O Samuel, eu vi alguns torcedores pegando um pouco no pé dele, porque teve algumas jogadas é, erradas de Samuel, mas em um momento do jogo. Foi quando o Náutico tomou um gol, que o Retrô teve um domínio ali da partida durante 5, 7 minutos, que algumas antecipações de Samuel acabou não encaixando. Mas nos outros momentos, tem muitas boas jogadas de Samuel. Ele é um jogador que você consegue perceber ele tentando antever as jogadas. Isso é um nível de inteligência para um jogador que joga nessa posição e pela forma que o Náutico joga, que é primordial. Você não pode ter um jogador disperso. Ah, se o adversário vir em cima de mim, eu vou marcar ele. Ele tem que se antever na jogada. Quando o Náutico tiver com a bola, ele tem que estar pensando: peraí, se esse cara perder a bola vai para tal área do campo e eu vou ter que chegar lá e eu não vou poder deixar essa bola passar. Seja recuperando ela, seja fazendo uma falta. Dá para perceber que ele está tentando estudar o jogo em antever. Eu vou colocar um amarelo nele, tá? Eu vou colocar um amarelo nele, mas é um amarelo com viés positivo. Eu vi Tá bom. muita gente fazendo algumas críticas a ele por causa do. Principalmente do desempenho do segundo tempo, né? O Náutico jogou muito mal, mas por conseguir pescar esses detalhes assim de inteligência dele dentro desse miolo de meio campo, eu vou deixar ele com amarelo. O Enderson não, o Enderson eu vou deixar com o laranja. Ele tenta também fazer tudo que eu citei do Samuel, o Enderson estava tentando fazer também, mas ele faz com menos capacidade. E também não tem a força física que o Samuel tem. Então o Samuel consegue ter um número de recuperação de bolas maior, consegue ter um domínio mais no meio campo. O Enderson é um jogador que, para poder atuar bem, ele vai precisar de, além disso, fazer uma participação mais ofensiva, jogar essa bola mais para o ataque, entregar essa bola na mão dos meias, dos atacantes. E no jogo de hoje, a não ser em algumas transições ofensivas no primeiro tempo, ele teve uma certa dificuldade. E nos momentos que o Náutico estava mal, ele estava muito mal. Então, ele leva o laranja aí. Já o Ramon, eu vou colocar. Eu vou deixar ele branco. Certo.
Ele Fica muito difícil também de entrou avaliar o ali, Ramon. ele também entrou ali junto com o Luiz Felipe, né? Aos Mas o 25. Luiz Felipe participou mais do jogo, o Ramon não deu nem para poder notar ele em campo. Salvo engano, ele foi ajudar lá no lado esquerdo, assim, enfim. Deixa o Ramon com o branco aí, porque eu não consegui nem observar ele em campo. O Náutico já não estava produzindo. O Luiz Felipe não. O Luiz Felipe fez um corredor, fez alguns lances que deu para avaliar ele. Boa. O Enderson é mal, tá? Laranjinha aí para o Enderson. E para a Laranjinha. gente fechar, Juninho, para a gente fechar o meu campo. O Juninho eu vou colocar no contexto. O jogador não joga muito tempo, dá o quê? 1, 2, 3 meses sem jogar. No Estreando meio agora, disso, né? estreando agora, no meio disso teve essa questão dessa cirurgia, tá? Teve coisa que eu gostei de Juninho, ele errou muito por um jogador que tá sem tempo de bola, tá? Eu vou deixar com amarelo, não vou colocar um laranja nele. Talvez muita gente ache que Tá ele dando jogou desconto, né? mal, Tá dando mas descontinho. tô dando um desconto, acho que ele merece desconto aí. Atos usou o extintor dele aí para Isso. apagar a O chama Juninho, o do Juninho Juninho. eu acho justo. Para não deixar o homem chamuscado na estreia. Felipe Saraiva entrou aos 14, 15. Tentou muito, errou muito, conseguiu algum tipo de acerto nesse segundo tempo bem abaixo do Náutico, mas no final, não sei, talvez o time arrastou ele para baixo, mas eu deixo laranja. Eu deixo laranja. Mal. Felipe Saraiva. Eu acho que se ele tivesse entrado com a pegada que ele entrou contra o Sport, entrado da forma que ele jogou contra o Jaguar, ele poderia ter tido um desempenho individual melhor. No final das contas, eu vou deixar o laranja. Apesar que ele foi muito participativo. Errando mais do que acertando, mas foi bem participativo. Muito bem. Júnior Todinho não foi muito bem, não, né? Júnior Todinho é o seguinte: ele, quando inverteu o lado, ele passou a jogar do lado esquerdo. Foi um momento que o Retrô ele estava pressionando o Náutico. E ele deu uma recuada e ele tentou participar da saída de bola do Náutico, que ele errou assim, umas 3 bolas seguidas, que irritou o torcedor, sabe? Então, o torcedor deve estar com uma imagem bem negativa do Júnior Todinho nessa partida. Algumas jogadas ofensivas, assim, eu gostei dele. Ele é um cara que ele não vai conseguir participar desse toque de bola envolvente do Náutico. Deu para perceber que talvez ele consiga entrosar dessa forma, mas no momento ele não participa, ele não dialoga na mesma língua ali. Na verdade, ele é um cara que vai tentar só ser o finalizador, o cara do arrasto, o cara de uma presença na área. Vou colocar um laranja aí para o Júnior Toninho. Boa. Eu comi mosca aqui numa mensagem que a gente recebeu de, acho que é Felipe Alves, LFF Alves. Quando a gente estava falando de Yuri, ele perguntou se não seria o caso de dobrar lateral a Roberto Fernandes, né? Fazendo referência ao técnico Roberto Fernandes. Eu acho que não, tá? Vou deixar Atos responder, mas eu acho que não, porque acho que uma das características mais importantes do Náutico é essa triangulação lá na frente. E se você fizer a dobra lateral, você acaba perdendo essa característica. Acho que outro modelo de jogo. Ia ter que outro tirar um modelo de jogador de jogo. ataque. O Náutico nem tem um lateral reserva, então esqueça. Ele faz uma ressalva aqui que seria para alguma situação de jogo. Para alguma situação de jogo, talvez, né? Com o placar a seu favor, tal. Mas Pode ser não é muita pegada de. de Não sei, Hélio e Guilherme. eu não enxergo isso. Talvez com o Igor Fernandes, ele quer dizer. Eu acho que não é por aí, não. Eu acho que não é por aí, não. Eu acho que tem como o Náutico tentar fazer essa cobertura de olho de outra forma. Exato. Os volantes aí são essenciais, né? Mas vamos lá. Agora a gente vai seguir para Rosa, né? Você destacou aí um jogador da base, né? Esse que era do Bahia? Foi esse, né? Esse do Sub-17. Veja, não dá para avaliar, Não dá, Celso. Eu né? vou deixar ele no branco, porque a bola não chegava nele. A única vez que eu vi ele participando de uma jogada foi já nos acréscimos, uma bola centralizada que o Náutico fez, e ele tentou ali no carrinho tentar colocar a bola para dentro do gol, mas chegou atrasado, lembrando muito a jogada de Paulo Sérgio. Paulo Sérgio já tinha chegado atrasado durante o primeiro tempo e
ele substituiu o Paulo Sérgio, né, e chegou atrasado nessa bola, mas assim, não tem elemento suficiente para poder avaliar o Rosa, assim. Fica com branco aí mesmo. Boa. Só para fazer um leve ajuste aí nessa última fala de Atos, aqui Paulo Sérgio e Todinho saíram juntos, né, para as entradas de Otto Sanha e Rosa. Isso. Basicamente esse ajuste aí. E aí, antes de falar do próprio Paulo Sérgio, vamos falar de Vinícius. Vinícius que, porra, velho, ficou muito perto, velho, de deixar mais um ou mais dois, de repente, né? Teve aquela bola que eu falei, que tirou tinta do travessão, da quina da trave, e aquela bola na trave, no pé da trave, né? Isso. O segundo tempo arrastou ele para baixo, tá? Mas não foi culpa dele. Não foi culpa dele. Eu vou deixar o verde Paulo Sérgio aí para ele, o verde da melhor nota. Olha, verde Porque, Paulo Sérgio. sim. O primeiro tempo Nossa. dele foi muito bom. O primeiro tempo dele foi muito bom, muito bom. Acertou tudo. Fez o time jogar. Fez o time ter uma transição em velocidade, que eu achei muito interessante. Aí o segundo tempo, veja, o Náutico arrastou o Vinícius para baixo. Parou até de jogar pelo lado esquerdo. Então, não posso assim puxar a nota dele para baixo pelo segundo tempo, porque realmente Já assim, leva a estrelinha lá pro homem, que nem nesses outros dois não vai ter. e merece. Olha, eu vi gente dizendo que teria sido uma das melhores atuações de Vinícius, contando a primeira passagem. Veja como ele foi bem nesse primeiro tempo. Ele fez muitas boas jogadas e acertou praticamente tudo. E olha que Vinícius é um jogador que às vezes ele peca por não ter uma boa margem de conseguir um drible no 1 contra 1, ele tenta e acaba dando um contra-ataque. Dessa vez, ele acertou todos, sabe? Sempre em progressão, entendendo qual seria o melhor passe a dar, seja para o Yuri Silva, seja para o Juninho, seja para o Paulo Sérgio. Realmente ele fez o time jogar, tá? Eu vou dizer que, pô, se esse Vinícius aparecer de vez em quando na Série B, eu acho que o Náutico tá bem, tá? Começando bem a temporada, muito bem. Agora vamos falar. Eu tô até encabulado. Tô até encabulado. Foi uma heresia. Mas foi um herege. Mas vamos lá, vamos falar de Paulo Sérgio. É vermelho. Veja bem, viu? Veja bem. É vermelho. O quê? Não. É vermelho, é vermelho. Não, 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 não não, foi, não, não não, foi não, o dia. não, não, não. Faça não, Não faça foi o não, dia faça dele. não. Veja, Não, faço não, faço. Não pode, pô. Não pode. não foi o dia dele. Não, o nosso, meu irmão, nossa essência, o equilíbrio do 45 minutos depende desse conceito. Você não pode dar nota vermelha para Paulo Sérgio, que leva o nome, que dá o nome à nossa nota Do mais alta. verde. Não pode, velho. Tá errado, João. Infelizmente, porque ele poderia ter conseguido chegar ao gol dele hoje. A bola passou muito perto dele em algumas oportunidades. Ele Ele foi, acho que tem duas finalizações muito boas, que Paulo Ricardo acaba fazendo boas intervenções. fora que ele chegou atrasado em algumas situações. Eu vejo até que faltou um pouco mais de sorte para ele. Ele que é muito oportunista, né? Às vezes a sorte anda junto com ele, dessa vez não andou. E pesa muito também esse erro dele, né? Que gera o gol do Retrô. A culpa é dele, assim. Se você ver o lance, você vai ver que ele não pode errar esse tipo de lance, ele não estava pressionado, ele erra e pega o time todo de calça curta, assim, e o Náutico acaba levando o gol do Retrô, que sacramentou a derrota, né? Então, é vermelhinho aí para Paulo Sérgio. Outro Sânia eu vou deixar com laranja, tá? Tá. Meio atrapalhado, tentou algumas jogadas. Difícil a atuação do outro Sânia. Eu vou deixar o laranja. Então, pronto, laranja para opção e a gente fecha os jogadores. E agora a gente vai para análise do nosso duo. Tá faltando aí Guilherme, o Guilherme dos Anjos. Depois já faz esse ajuste aí, porque, porra, aí o Náutico tá pagando o salário de dois para a gente só botar um aqui no campinho, tá errado. Atos, por favor. Vou deixar no laranja, tá? Poderia colocar um amarelo por causa do contexto da partida, que não valia nada. O time produziu bem no primeiro tempo, mas eu acho que deixar o time tão desorganizado no segundo tempo, mesmo com tanta mudança, poderia ser que o Náutico não conseguisse a virada no segundo tempo. Mas eu acho que o nível de organização cai na conta do treinador.
Se tá muito bagunçado, é porque não ficou legal. Então vai esse laranja aí. Então, meus caros e minhas caras, dessa forma a gente fecha aqui o nosso Campinho do Náutico. E com isso, a gente fecha também as pautas dessa nossa live. Meu caro Atos, obrigado, velho. Sempre massa aqui trocar essa ideia com você. Valeu. É Valeu. isso. Agradecer também ao nosso querido Alan Roberto, que foi o nosso diretor, e principalmente agradecer a vocês, a nossa audiência. É por vocês aqui que a gente segue trabalhando incansavelmente. Não, de vez em quando a gente cansa, mas a gente segue trabalhando incessantemente, tá bom? Muito obrigado por todo apoio, muito obrigado por tanto carinho e pela honra de nos ceder um tempinho aí da sua companhia. Forte abraço a todos e todas e até o próximo. Tchau, tchau.